Paz seja com todos. Tome seus assentos, por favor. Amém. Pessoal, não sei o que está acontecendo, mas um pai parou lá fora e falou assim: minha filha não quer ir para o Kids. Aí tem 3 aqui, ó. E falaram: não quero ficar aqui no culto aqui. Mas lá é bacana. Aí para a menina de fora eu falei: Jesus está lá. Ela falou: aqui também. Gente, as crianças são terríveis, né? Shalom a todos, irmãos. Paz seja com todos, viu? Como foi falado agora, primeira Santa Ceia de 2025, é o primeiro fruto em que nós iremos comer e tomar e fazer menção e renovação também da nossa fé, né? E que seja ele um ciclo de 1/12 para nós, né? Sempre que você tomar a Santa Ceia, sempre lembre-se disso, a primeira, e depois no mês de fevereiro você vai a segunda, depois a terceira, você vai botando barra até chegar ao 12. Se nós olharmos a Santa Ceia, muitas pessoas perguntam até se podem tomar 2 ou 3 vezes. Por exemplo, eu estou aqui com vocês de manhã e também tem outro culto mais tarde à noite. Vou tomar a Santa Ceia 2 vezes. Melhora o meu estado de espírito? Não. Você pode tomar ela todo dia ou semanal. A Santa Ceia, na verdade, é uma memória, né? É algo que a gente coloca, não é a quantidade que eu quero dizer, mas ela é muito importante. Mas não é tomando dela 7 vezes ao dia, ou 7 vezes na semana, ou 30 vezes no mês, que vai melhorar o meu estado de espírito. A Santa Ceia é algo em que a gente faz uma renovação de aliança. E por que ela é mensal, não semanal, não diário, todos os dias? Poderíamos tomar Santa Ceia todos os dias, né? Na verdade, a gente consagra o mês ao Senhor. E se você olhar em Apocalipse, diz que a árvore da vida, ela também produz um fruto a cada mês. Então, desde a terra aqui, também quando nós chegarmos lá em cima, nós comeremos desse fruto mensalmente. Seria nossa renovação de aliança mensal ao Senhor, consagrando o nosso mês ao Senhor. Claro, lá em cima seria outra parte. É chamado de árvore da vida, né? E ela dá os seus frutos e as suas folhas para que as nações comam. Então, colocando para a gente aqui que estamos na terra, a ceia também, irmãos, não deixa de ser um motivo no qual nós possamos estar vivos, em fé, em obras para com Deus e na vida espiritual também. Afinal de contas, Jesus deixou bem claro, dizendo que quem não come do meu pão, não bebe do meu sangue, esse não tem vida própria. Ou seja, a carne dele, no qual ele enfatizou, simbolizando o pão, e o sangue, ele disse verdadeiramente é comida e verdadeiramente é bebida. Então o que nós iremos fazer hoje não é trazer mais uma vez Jesus a ser crucificado, mas é fazer menção da crucificação dele, fazer menção do seu corpo e do seu sangue e dizermos ao mundo espiritual, aos céus e até o inferno e até a terra, que nós temos uma aliança com ele. Amém? Lembrando que há uma colocação sobre o batismo na Santa Ceia, tá legal? Então, não há nenhum contexto bíblico no qual você vai achar de forma cronológica, tem que batizar para tomar Santa Ceia, mas sabemos que aqueles que querem um compromisso tão importante ao nível do Evangelho, né? Ao nível do cristianismo, esse aqui é o ápice do Evangelho. Comer o corpo de Jesus, tomar o seu sangue, estar na ceia com ele. Então, todos aqueles que já querem estar aqui, já devem ter passado de fase já. E ninguém come comida nenhuma com mão suja, né? E sabemos que o batismo também é uma tipologia de banho, é uma lavagem. Literalmente, ali a gente joga toda a velha criatura naquelas águas e nasce a nova criatura em Cristo Jesus. Algumas coisas também a Bíblia deixa para a gente não passar desapercebido. Você vê que a menção da Santa Ceia, ela é falada após o batismo de Jesus, né? Então você vê que tem algumas coisas em que é falado em parábolas para a gente, parece que está entre as 4 linhas que ninguém enxerga, ninguém que não é filho, mas os filhos eles têm essa atenção, né? Tem algo que o pai guarda para a gente, só para a gente ver. Então eu acredito sim, piamente, que há um processo na caminhada cristã, a pessoa ela crê em Jesus e biblicamente todos que criam já se batizavam direto, né?
E depois do batismo ela faz a menção do corpo de Jesus, fazendo parte da comunhão da igreja também. Olha, é muito mais que isso, viu? Fazer a Santa Ceia, ou tomar da Santa Ceia, e dizer assim, eu pertenço a essa congregação, porque é um corpo que é partido, né, por causa de nós, né? Então nós nos declaramos parte de um corpo. Então vejo muitas vantagens espirituais, bíblicas, para que todos possam tomar a Santa Ceia, desde que sejam batizados. Amém, irmãos? Você está feliz aí? Primeira Santa Ceia de 2025, meu Deus, quem diria? Que seja assim, irmãos, que Deus nos abençoe. Hoje nós iremos caminhar também, dentre as linhas de Timóteo, tá? Hoje nós iremos ir ao capítulo de número 4, tivemos aqui 2 cultos com o capítulo 1, um com 2 e um com 3. O do capítulo 3 foi aquele culto no qual nós falamos sobre o culto da virada. Desculpa, olha gente, nunca tivemos uma distância tão grande assim, porque não teve culto na quarta, foi a celebração da virada, né? Você sentiu falta disso, não? Sentiu ou não? Poxa, parece que tem, 15 dias, né, gente? Nossa, como é que pode? E no culto da virada, eu tive uma palavra aqui muito importante, que foi de Timóteo capítulo 3, gente, sobre qualificações e pontuações no qual todo servo de Deus deve ter, né? E eu achei aquele culto muito emotivo, a igreja estava, sabe, gente, transbordante de pessoas, gente em pé, gente lá fora, esse corredor tudo tomado, muita gente, estava aquele alvoroço de ano novo. Eu achei que muitas pessoas não prestaram atenção na palavra do culto da virada, de Timóteo capítulo 3. Alguém prestou atenção? Sim ou não? Sim. Qual foi o tema? Qual foi o tema? Qual foi o texto lido? Está vendo, gente? Eu achei de suma importância para que possamos caminhar ainda dentro daquilo que a gente está falando. Você está me ouvindo bem aí, não? Tá ou não? Aí embaixo, todo mundo? Ok. Eu achei muito importante para que não se perca. Por exemplo, o próximo agora também, que um texto emenda o outro. E hoje a gente vai entrar no capítulo 4, que é maravilhoso. É pequeno, é curto, mas é maravilhoso. Ok? Então abra sua Bíblia, por favor. Pegue o seu caderninho. Já faça um caderno novo, né? Um caderno 2025, já deveria estar, né? Cadê o seu caderno, Aline, paizão? Anote tudo, pessoal, seja pastor, seja supervisor, seja líder, anote tudo, né? No final do ano você está com bastante conteúdo na mão, e aí você vai refazendo as suas anotações, e aí surgem pregações para vocês, né? Você pode pegar muito bem o que estou escrevendo aqui, alguém lhe chamar para pregar, um dia o seu pastor lhe chamar para pregar, a mensagem ela não é minha, não é sua, a mensagem é do reino. Você pode pegar essa mensagem de hoje, colocar algumas coisas no qual você passou por elas, traga suas experiências, e assim você vai, entende? Vamos lá? Por exemplo, o Paulo escreveu e enviou a mensagem para Timóteo. A carta não era de Paulo, foi para Timóteo, depois foi para a igreja, entendeu? Então, o que eu recebi do Senhor também vos ensinei, né? Então, tudo que está falando aqui, suponhamos que eu sou Paulo aqui, uau, né? Eu sou Paulo aqui, estou colocando alguma coisa para vocês são Timóteo, e vai colocar isso para outros. Eu acho que é assim que funciona. Vamos lá, irmãos? Capítulo 4, no verso de número 1, o nosso tema de hoje é a corrida da fé. Repete comigo, por favor. O nosso tema é a corrida da fé. A corrida da fé. Deixa o menino colocar o fly lá. Muito bem, ok? A corrida da fé. Quem aqui costuma andar, dar umas passadas aí? Alguém está fazendo exercício físico, né? Não é correndo, não é andando sem nada, é andando na atividade física. Alguém faz atividade física? Alguém corre? Alguém se exercita com a mão assim, não? Alguém se exercita? Por favor, quem faz exercício, levante suas mãos. Ok, nós iremos aprender um pouquinho hoje nessa palavra aqui. Então, a corrida da fé. Repete comigo no 3, por favor. 1, 2, 3. É nessa que a gente vai caminhar. Vamos lá. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, no verso 1. Quem não sabe, ontem foi aniversário da nossa Keila, fez apenas 18 anos ontem. Deus te abençoe, viu, Keila? Está até de noiva já para casar, né? Tá certo, vamos lá. O Espírito afirma claramente, olha só, que nos últimos dias alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores,
e ensinamentos de demônio, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado casar e proíbem que comam um certo tipo de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e reconhecedores ou conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas tudo que recebe com ação, tudo que receber com ações de graça. Pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Mais uma vez, por favor, o Espírito afirma claramente que nos últimos dias, alguns irão se desviar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de tais indivíduos que são hipócritas. Além disso, também são mentirosos, cujo a consciência está morta. Esses indivíduos proíbem que tais pessoas se casem e proíbem também que algumas pessoas comam um certo tipo de alimentos, cujo qual esses alimentos o próprio Deus o criou. E tudo devemos dar ação de graça e reconhecendo a verdade, porque tudo que Deus fez é bom, nada deve se rejeitar, mas tudo devemos receber com ação e graça, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra e pela oração. Palavra de Deus para nossas vidas, na manhã desse domingo. Alguém pode dizer um amém? Amém. Bom, o nosso texto inicia com uma problemática. Alguns homens, dito irmãos, ou como o texto descreve, religiosos, cujo qual a mente está morta. Quando o texto diz a mente está morta, é a esperança, a fé, já não existe mais. Eles andam fazendo um certo tipo de proibição, tais, dita no texto que é bom vocês ficarem solteiros, outras, é bom vocês não comerem isso. Só que o texto mesmo corrige os dois, dizendo que tudo que Deus fez é bom, tanto o casamento, quanto também os alimentos que dizem ele que não podem comer, mas são alimentos que o próprio Deus criou. Bom, o mesmo texto acima, ele traz talvez uma das maiores problemáticas já vista desde que o Espírito Santo desceu. Bom, a saber, desde que a descida do Espírito Santo em Pentecostes aconteceu em Atos Apóstolos capítulo 2, nós estamos esperando a volta de Jesus, correto? Sim ou não? Então sabemos que, desde lá, quando Pedro prega, ele prega arrependimento, também falando da volta de Jesus. E ele está no ano 60 ali, aqui Timóteo está no ano 60, já está dizendo sobre os últimos dias. A era da igreja era as primeiras décadas, onde o Espírito Santo havia vindo. Então se entende que a vinda de Jesus está dada a largada a partir do dia que o Espírito Santo desceu sobre a terra, invadindo aquele cenáculo e tomando os homens. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne. Pastor, então por que demora tanto a vinda de Jesus? Calma, 1 ano para o Senhor como 1000 dias, e 1000 dias como a vigília de ontem. A gente, irmãos, tem 70, 80 anos e passar disso é enfado da carne, mas para Deus, Deus é eterno, mas tudo está cronologicamente no tempo de Deus. Claro, nós não podemos dizer, entre outra forma, em que alguns sinais têm que acontecer a mais para a vinda de Jesus. Eu acredito que todos eles já estão acontecendo, inclusive enquanto nós estamos aqui. Todos os sinais da vinda de Jesus são claros, todos eles já aconteceram. O que falta? O que falta é só Jesus descer dos céus com alarido e voz de arcanjo e essa igreja linda subir, mais nada. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurado o servo quando o Senhor vier, achará o servindo, né? Independente dele, o horário dele, o tempo dele, eu que não posso me dar o luxo de tirar uma folga, né? A gente tem a parábola de Mateus capítulo 25, sobre as 10 virgens, algumas tiraram uma folga excedente, esqueceram de buscar o azeite, e ele veio naquele mesmo momento. Então não vou me dar o luxo de me esvair por aí, achar que Jesus vai tardar, eu tenho que estar com uma noiva, amém? Só que o texto diz que no tempo de Timóteo, ano 64 ou 65,
o texto faz uma afirmação. Quem quer ouvir o Espírito Santo falar? Olha como é que o texto começa. O Espírito afirma, em outras palavras, o Espírito está falando. Ó, o Espírito está falando, o Espírito afirma claramente, ou seja, não há sombra de dúvida sobre o que vai ser falado aqui, porque vem do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito afirma claramente que nos últimos dias, alguns irão se desviar da fé, ok? Dando ouvido a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, cujo qual, já falei de 2 tipos de ensinamento, foram falados abaixo. Iremos nele daqui a um pouco. Só que no mesmo contexto, do mesmo versículo, há 2 espíritos falando, o de Deus e o do demônio, dentro da igreja de Éfeso. Como você vai discernir quem está com voz de Deus e quem está com voz do diabo? Dentro da igreja de Éfeso, há 2 espíritos falando, só que o texto não traz dúvida para a gente, diz, ó, o, com letra maiúscula, pode ver que outra minúscula, o Espírito afirma claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns irão se desviar da fé, dando ouvido a outro espírito. Por isso que a Bíblia diz, examinar o espírito para saber se ele é de Deus. Dando ouvido a outro espírito. Que outro espírito é esse? O espírito de demônio, com doutrinas erradas e outros tipos de ensinamento. Outros tipos de ensinamento. Na mesma igreja, para se acontecer a apostasia, é só ter uma divergência de pensamento. Na verdade, entre os 12, Satanás procurou um mais insatisfeito para compactuar com a ideia dele. Mente vazia, diz o ditado, é oficina de quem? Exatamente. Alguém que não tem propósito, alguém que não tem perspectiva, alguém que não quer caminhar mais, um insatisfeito, ele vem e instaura. No mesmo versículo tem a voz do Espírito e no mesmo versículo tem a voz diabólica. No mesmo versículo a gente pode ver entre o céu e o inferno. E essa carta foi lida na igreja de Éfeso. Então Paulo está colocando para Timóteo, Timóteo coloca para a igreja dizendo, ó, o Espírito está aqui, ó, ele afirma que nos últimos dias haverá um tempo difícil, alguns irão se desviar da fé. Amado, desviar da fé, o que é desviar da fé? Deixar de acreditar. Preste atenção, dá-se a entender que essas pessoas que tinham espírito enganadores não saíram da igreja, mas o texto diz que eles desviaram do princípio da fé, estando na igreja. Lembra? Eu tenho um porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Irmão, pensa numa pessoa que deixou o primeiro amor, o que ela é capaz de fazer? Tudo aquilo, ela vai se tornar um antagônico. Tudo aquilo que ela fazia num primeiro amor de paixão, agora esfriou o primeiro amor, ela faz ao contrário. Você ora? Para orar para quê? Deus já resolveu. Você busca, ela começa a desacreditar as pessoas. Ela começa a desacreditar. O nível de verdade dela, agora, o nível da mentira é tão intenso que parece que ela está falando a verdade. Então, dentro dessa mesma igreja, tem um espírito enganador e tem um Espírito Santo. Como, gente, discernir quem está falando a verdade e quem está falando a mentira? Como? Se está dentro da igreja, esse assunto não foi para a rua, pessoal. Esse assunto não é um assunto externo. Não é um assunto de pessoas lá de fora. É um assunto que foi colocado para a igreja de Éfeso. Então, você pode estar sentado do lado de alguém que tem uma mente demoníaca. Você pode estar sentado de alguém que tem uma mente cheia do Espírito de Deus. Como é que você vai fazer isso? O Espírito, o que tem em você, se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem um discernimento de saber quem é essa pessoa. Visivelmente você vai ver muitas obras. Porque quem é do Espírito de Deus, ou seja, quem tem o Espírito de Deus, como Maria e Isabel. Quando Jesus e João Batista se encontraram no ventre das suas mães, eles pularam, manifestaram a glória. Primeiro, se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho um princípio. Se a pessoa que está do meu lado não tem princípio, quem está nela? Se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho obediência. Se a pessoa do meu lado não tem obediência, quem está nela? Lembrando que claramente, como o texto diz aqui, ó, esse mesmo Espírito estava na igreja de Éfeso. Tanto o Espírito da parte de Deus, quanto o Espírito de Satanás, quanto o demônio. Está comigo aí, não? Dá para detectar alguma coisa aqui? Ainda não, né? Fica muito obscuro, né? Mas está do nosso lado, com o cabelo arrumado, perfumado,
bem vestido ou não, está do nosso lado. Porque são indivíduos. Olha como é que ele coloca essas pessoas abaixo. Pastor, o culto hoje é para ficar com raiva do meu irmão? Não, para você não deixar ninguém fazer a sua fé naufragar. Olha o que ele diz no verso 2, de que vem de indivíduos hipócritas. Quem são essas pessoas? Indivíduos não são cães, não são gatos. Indivíduos são pessoas, e elas são hipócritas. A palavra hipócritas, ela veio até muito falada de Jesus, mas na verdade a raiz dela está mais pelo grego, e aqui ela é bem colocada. O que é uma hipocrisia? Os gregos faziam teatro, e já viu aqueles teatro antigo que tem uma máscara que a pessoa segura com um pauzinho assim na frente, né? A pessoa, ela está fazendo uma cara de choro, mas ela está rindo por detrás, né? Ou ela está fazendo uma cara de riso e está chorando por detrás, né? Então ela mostra algo do qual ela não é, uma máscara na frente. E ele diz que essas pessoas são indivíduos hipócritas, e eles são mentirosos, cuja consciência está morta. Mais uma coisa que se abre para a gente: consciência morta. Ou seja, a pessoa não sabe distinguir o que é o certo e o que é o errado, já não serve mais para mim, irmãos. Se não tem discernimento do que é bom, do que é ruim, já não serve mais, está com a consciência morta. Se já não espera mais a volta de Jesus, está com a consciência morta. Se não consegue abrir mão de pecados, ouvindo tantas palavras no qual lhe dá indício que ela deve abrir mão de pecados, a consciência está morta. Se não toma a Santa Ceia, a consciência está morta. Se não é leal, fiel ao Senhor, a sua consciência está morta. Se já não tem mais os atributos no qual inibe ela de pecar, a consciência está morta. Se para ela nada mais é pecado, tudo pode, o liberalismo chegou, a consciência está morta. Se ela já não sabe mais com quem caminhar, não escolhe pessoas, caminha com todo mundo, se abre com todo mundo, a consciência está morta. As primeiras obras já não estão mais no coração dessa pessoa. São indivíduos chamados de pessoas. Lembrando, põe a sua mente que essa carta está sendo lida dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja. Então os indivíduos dessa igreja são pessoas de consciência morta, onde a fé já não existe mais. Aqui se instaura a frieza espiritual. Eles falam mentiras religiosas em nome de Deus. Enganam muitas pessoas, como a serpente. A serpente não veio como assunto do mundo para Eva. A serpente vem com assunto de Deus para Eva. Afinal de contas, a serpente, que é o espírito de Satanás, teve muito tempo com Deus. E se tem alguém que conhece a Bíblia, é o próprio Satanás. Em Mateus capítulo 4, ele dá uma aula para Jesus, dizendo sobre tudo que ele sabe. Também está escrito, também está escrito, também está escrito. Então, lembrando que essas pessoas, elas falam do que é religioso. Elas não vão falar nada em que está fácil de você perceber. Vai usar o nome de Deus para lhe enganar. É uma mentira chamada mentira religiosa em nome de Deus. Então, essa pessoa vai cantar louvor, ela pode falar, ela pode pregar, ela pode ensinar, mas dentro dela tem um espírito de demônio. Porque o espírito é o seguinte: tem pessoas possessas e tem pessoas que são influenciadas. Por exemplo, pessoas influenciadas pelo demônio, que esporadicamente ela dá lugar ao diabo, não é sempre. Aí você ora, o diabo não está, por quê? O diabo não está ali permanente, ele apenas tem ela como uma possessão pelos momentos. Ele entra e ele sai. Aí ele até te engana, você fala, pô, mas a orei, o demônio não saiu. Mas ele entra, faz a arruaça dele, depois ele vai embora, depois ele volta. Lembra o que Jesus falou sobre casa vazia? Ele vem, né, e vê se a casa está vazia, mais ou menos isso. Aí ele vem, faz a arruaça na vida da pessoa, e você ora e fala, caramba, mas não saiu demônio nenhum, não estava. Ele é apenas uma mente de aluguel, uma mente diabólica. Quando Satanás quer colocar uma ideia, ele vai naquela mente. Eu vou te falar isso claramente. Jesus falou assim, ó, é necessário que o Filho do Homem padeça. Pedro deu lugar à mente. Pedro falou, de maneira nenhuma te deixarei. O que Jesus falou para Pedro? Olhou para trás e falou, aparta-te de ti, Satanás. Em todo momento você viu o demônio com Pedro? Não, mas naquele momento Jesus avistou o demônio em Pedro. Entendeu? Então ele vem, faz a arruaça dele, e quer envergonhar a gente, e depois vai embora. Quem já viu que no momento de raiva você foi tomado por uma ira? De repente você não controlou e foi pelo ódio, alguma coisa saiu. Esse momento ali,
é um momento diabólico, onde você não quer, você é a casa de Deus. Logo depois você pediu perdão a Deus, mas naquele momento você conseguiu exercer na natureza humana, onde Satanás se vangloriou. Ele se alimenta o quê? Da nossa raiva, do nosso rancor, do nosso ódio. Então nesse momento você consegue ser dele, entendeu? Aí depois o Espírito Santo fala, meu filho, você vacilou. Aí você consegue voltar ao estado normal, ok? Ele não está em você, porque você tem a essência de Deus, é só um momento, mas existe um momento, como Pedro também teve. Está comigo ou não está? Devia, né? 2025 já começou, né? Mas o momento de Pedro foi esse. Ele falou, não vou deixar que você vá. Ele foi. Agora, quando nós olhamos para esse tipo, é muito importante essa introdução, viu? Porque ela faz com que você jamais desista da igreja. Porque quem está afastado se chateou aqui. Quem não quer mais igreja se chateou aqui, porque não discerniu. São pessoas bobas, que vivem num parquinho infantil. Não acreditam que nem todos que estão em Israel são israelitas. Confia tanto na pessoa que abre a vida para todo mundo, né? Dá acesso para todo mundo, mas irmãos, ninguém sabe quem está do seu lado. Ninguém conhece, só o tempo vai descrever isso para a gente. Então eles falam mentira em nome da religiosidade. Quer ver outra coisa? Eu falei sobre Pedro, Mateus 16, 23, quando Jesus fala para ele, aparta-te. Agora em Lucas 22, verso 3, o texto diz claramente, veja bem, Lucas 22, verso 3, por favor, põe aí, olha só. Então Satanás entrou em quem? Em Judas Iscariote. Houve um desejo dos homens, os soldados, pegarem Jesus naquele momento. Estava previsto que Jesus seria entregue aquela noite. Olha o que o texto diz para a gente. Tinha uma vontade do diabo de manifestar alguma coisa na terra, que ele achou um desejo em Judas. Irmãos, é possível Satanás entrar em um de nós? Sim ou não? Irmão, entrou num cara que estava 3 anos com Jesus, para se cumprir a ideia. Entrou em Pedro também, que era aquele cara que mais defendia. Olha a oscilação de Pedro. Uma hora defende, para onde eu irei? Na outra hora fala, não vou deixar o senhor ir. Jesus falou, opa, essa ideia que está falando através da boca de Pedro é uma ideia satânica. Aparta-te de mim, Satanás. Jesus não falou, Pedro, o que você está dizendo? Jesus identificou o que estava sobre a mente de Pedro e falou, aparta-te de mim, Satanás. Não falou Pedro, Simão, falou Satanás. Cirúrgico, Satanás. Porque existe ideia diabólica que a gente tem que falar de onde ela vem. Que não adianta falar o nome da pessoa, falar isso é ideia do diabo. Você tem que desmascará-lo. Ok? Agora, nesse mesmo episódio, há uma vontade satânica agora de pegar Jesus, e o tempo dele está determinado para isso, só que não pode ser eu, não pode ser você. Aí o texto diz que Satanás entrou em Judas Iscariote, um dos 12. Irmãos, quem está livre do próximo escândalo? Quem está livre, irmãos, da próxima investida do diabo? O diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor, buscando a quem possa tragar. O mínimo de satisfação já é uma porta para ele. O mínimo. Dá o luxo, meu irmão, de faltar um culto. Não estou afim hoje não. Dá o luxo. Dá o luxo de não orar. Dá o luxo de não ler a palavra. Vai dar o luxo. É tudo o que ele quer. Afinal de contas, essa parte do desânimo de buscar as coisas de Deus, vem dele. Está comigo aí não? Eles têm uma doutrina de proibição, e ele diz assim, tais pessoas, no verso 3, afirmam que é errado se casar, e proíbe que também comam um certo tipo de alimento que Deus criou para serem recebido com ações de graça. Deus criou para os fiéis, o texto está escrito aqui, conhecedores da verdade, ou seja, Deus permitiu, um assunto aqui é o casamento. Então Deus criou o casamento para quem? Para os fiéis. A esses homens, criando doutrina, lembrando que Paulo é bem cirúrgico quando ele diz que toda sã doutrina é a palavra de Deus e Cristo Jesus. Esses homens aqui estão querendo divorciar pessoas, dizendo assim, se você estiver solteiro, você vai servir a Deus com mais qualificação. Essas pessoas são casadas, mas elas querem divorciar pessoas, ok? Em nome da santidade, da religião, para que sirva melhor. Irmão, a gente cansa de dizer que casou, meu irmão, lambe esse serrote agora, dá teu jeito, bota a mulher no eixo, bota o homem no eixo.
Alguém aqui pregou divórcio uma vez? A gente fala até que a morte se separe. Quantos casais aí pensam em divórcio aí, irmãos? Quantos vivem aí o pó da rabiola aí, meu irmão? Não tem opção pra gente. Aí você acha que divorciar vai melhorar a sua vida? Duvido! Encara um peso no divórcio para você ver só. A nuvem que vai sobre a sua cabeça. Pessoal, ô pastor, eu estou com nuvem com ela. Irmão, sem ela é tempestade. Está comigo aí, não está? Devia estar com tua esposa. Olha o que o texto diz: tais pessoas afirmam que é errado casar e proíbem que comam alimentos. Então tem duas doutrinas erradas acima. Essa doutrina é chamada de doutrina de demônio. Diz alguns comentaristas que aqui se tradicionou a colocação dos padres para a igreja católica. Afinal de contas, é a igreja primitiva, é a igreja dos primeiros pais da fé. E tem a mesma colocação. E dá-se a entender que é assim. Então, e essa coisa de não casar, viver no celibato, tudo bem, Paulo vai colocar isso em outras cartas, dizendo que isso é uma devoção do homem, mas não uma obrigação do homem. Não é uma obrigação, é uma devoção. Quando Deus chama um cara para ser eunuco, né? Né ou não é? Não, né? Não, né? Vai casar ou não vai, Cadu? Ah, tá bom, graças a Deus. Quando Deus chama alguém para ser eunuco, não há peso. Você vê que a pessoa cumpre o santo matrimônio com uma facilidade. Agora, existem padres que foram chamados para isso, mas estão em pedofilia, estão em prostituição. Então não é vontade dele, de Deus, foi meramente humano o negócio. Foi um homem impondo aquele negócio. E eles proíbem de casar e de comer alimentos. E certo texto diz que os alimentos foram coisas lícitas que Deus fez. E esse tipo de pessoa, ele é chamado de ascetismo religioso. Repete comigo, por favor. Ascetismo religioso. Eles defendem a doutrina da perfeição. Ou seja, se eu me separar e for solteiro, vou ser mais santo que você. Vai ter mais de Deus. Se você não casar, você vai ter mais de Deus. Ou seja, eu estou descredenciando. É um falso jejum, porque tudo que Deus fez é bom. Eu estou colocando alguma coisa, mas eu já tenho acesso a Deus, porque o véu já se rasgou sobre nós, correto, irmãos? Então nada pode nos separar. E afinal de contas, a Bíblia mesmo diz que quem achou uma esposa, achou uma coisa boa. O próprio Jesus, no seu primeiro milagre, foi num casamento. Então esses homens vêm com falsa doutrina, imposta sobre pessoas, dizendo, ó, não pode casar. E colocando aqui, ó, não pode comer alimentos. Só que o texto diz que os alimentos que eles estão colocando aqui são alimentos lícitos. Nenhum deles foi consagrado a demônio, nada mais. Alimentos lícitos que o próprio Deus criou. E esses homens estão dizendo assim, não, se você não tomar café, você vai ser mais espiritual. Se você não tomar refrigerante, você vai ser mais espiritual. Você está entendendo? Colocando algo para que as pessoas possam se santificar em se abster de alguma coisa. Nada concreto é imposta, obrigatória. Tudo bem, um ou outro pode fazer um propósito, mas esse propósito tem que ir em você também. Tem que ir em você, nada é imposto. Então dentro dessa igreja tinha Timóteo, mas tinha esses homens como Alexandre, lembra lá do artifício lá? O Hermineu também, colocando as doutrinas, ou seja, por isso que existe a tese, somente a Escritura. Por quê? Se olhar para a Escritura, você não precisa fazer mais nada. Só andar no que está escrito. Só andar no que está escrito. E a Bíblia é suficiente, não precisa comprar outro livro não, irmãos. Livro de autoajuda, experiência de alguém, somente a Bíblia é suficiente para todos nós. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Olha o que em 1 Samuel, no capítulo 15, verso 22, o profeta Samuel vai dizer para o próprio Saul, 1 Samuel 15, 22, primeira. Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor? Holocausto, sacrifício ou obediência? Irmãos, tem gente abrindo mão de A, de B e de C, abrindo mão de botar uma roupa assim, abrindo mão de cortar o cabelo, fazendo voto de Nazireu, fazendo voto, mas a obediência do cara é zero. É zero. Vive muito do externo, mas o interno que é para obedecer, para matar o seu eu, o seu ego, é zero. É a questão de Saul. Saul é um rei perfeito,
para o povo, mas para Deus nada. Nesse exato momento ele tinha desobedecido uma ordem do profeta. O profeta chega para ele, Samuel, e diz: o que mais agrada a Deus? Os holocaustos que você faz e sacrifício, Saul? Ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que sacrifício. A submissão é melhor do que a oferta de gordura de carneiro. Primeiro, obediência e submissão. Obediência, o que? Já tinha uma palavra para ele não fazer, ele fez. Submissão. Ele era rei, mas existia um sacerdote acima dele, que era Samuel. Você está entendendo? Tudo bem, ele pode ir a Deus direto? Pode, mas tem um sacerdote. O sacerdote não está ali de enfeite. Quem fazia a oferta e sacrifício era o sacerdote, não era o rei. O que ele quis tomar? Ele quis tomar a função do sacerdote. Ele mesmo oferecendo oferta. Falta de submissão. Está comigo ou não está? Olha o nível que a gente vê. Você não precisa entrar em mais nada. Se você tem a Bíblia suficiente, você acha que vai adiantar depois de ouvir um culto desse, você ir para outra igreja, porque você precisa se ocupar com as coisas de Deus, você precisa mais obedecer as coisas de Deus. Não, porque amanhã tem um culto da revelação. Vai lá. Quanto mais você vai buscar, você vai dando um golpe no vento. Não vai achar nada. Por quê? Porque você já achou, você só não enxerga. Ouvir uma palavra dessa e não tomar um conceito, não consertar. Lembra que eu falei do domingo, no culto da virada? Eu falei, eu acho que eu tinha que repetir aquele culto da virada. Porque é um culto de postura, de ética, no qual todos devem ouvir aquele culto. Então, para quem não repita, vai lá no YouTube e reveja, pelo amor de Jesus Cristo. E o que a gente mais tem é pessoas querendo comprar Deus e comprar pessoas, com ótimas ofertas, com ótimos dízimos, mas a obediência, cadê a obediência? A obediência, ela é melhor do que sacrifício de tolo. E dentro dessa igreja de Éfeso, voltando ao assunto nosso, no versículo 3 do capítulo 4 de Timóteo, a gente vai ver que esses homens proíbem algumas coisas, cujo próprio Paulo, criador e fundador daquela igreja, não proibiu. Ele, não, pessoal, vamos aqui, a gente entendeu aqui que por bem que se vocês, homens, não casarem, vocês vão ter vida mais devota e vão servir mais a Deus. Mas o cara tem um sonho de ter esposa. A esposa tem um sonho de ter marido. Então essa palavra não era para todo mundo, mas eles colocavam como obrigação. Tais homens proíbem. Você está entendendo que há uma proibição? Tais homens proíbem. E essa ideia parece para você uma ideia comum, só que acima diz que são espíritos enganadores, com mensagens diabólicas. Tais homens proíbem um tipo de comida que a comida é pura, a comida foi feita e consagrada a Deus, a comida que o próprio Deus criou para os fiéis. Não, porque se você quer ter comunhão com Deus, é só você não comer carne de porco. Se você não quiser ter comunhão com Deus, é só você não comer nada de sangue vermelho. Você está entendendo? Tem crentes até hoje habitolados assim, irmãos. Quer ver uma coisa? Semana Santa, quem não come carne vermelha? Levanta a mão, Semana Santa. Não, pode levantar a mãozinha, que eu sei que tem gente no ritual do peixe aí. Quem come um peixinho na Semana Santa? Ai, irmão. Ritual. Só de você comer o peixe na Semana Santa, você já está entrando no ritual. Só de você fazer o que todo mundo faz. Literalmente, você levantou a mão disfarçado, dizendo, não, eu como na Semana Santa. Nesse dia você deveria fazer uma carne assada. Deveria ir para a churrascaria. Porque você está, entre aspas, pecando de uma forma consciente e inconsciente. Inconsciente é porque para você não tem efeito, mas você está igual a todo mundo. Aí a cena da sua Semana Santa, filme do Mel Gibson, Sessão da Tarde, Paixão de Cristo, né? Canjica, não é? Não é? Se tornou um ritual, pessoal. É um rito isso, tá? O que é ritual? Repetidas orações. Todo ano, esse ano você vai fazer churrasco na Semana Santa. Os homens estão proibindo, olha aqui, nos nossos dias, com proibição de alimento que Deus o fez. Irmão, se eu comer churrasco, eu fui ensinado assim, tá? Eu fiz catecismo, crisma, comunhão. Se eu comer carne, você está comendo a carne de Cristo.
Não dá no mesmo? Qual a diferença, irmão? Que isso, irmãos? Esse pão está docinho. Quem fez? Docinho. Você vai gostar. Aí a gente vive debaixo de um ritual do ano 64, 65 de Timóteo, acontecendo nos nossos dias de hoje. Quantas vezes no ano você faz o peixe da Semana Santa? Uma só. Aí existem familiares seus, católicos ou até espíritas, que fazem a semelhança a você, porque eles pensam igual. Aí nesse momento há uma identidade, ou seja, o Deus que está nele, o Deus que eles servem, nesse momento, você está praticando a mesma coisa. Você não entendeu que você é crente? Você está contra tudo e todos no mundo? Você não entendeu até agora? A próxima, na verdade, todo dia nosso é santo, não existe Semana Santa. Paulo disse ser de santo em tudo, ok? Mas no próximo dia, ok? De Páscoa, nós iremos fazer um churrasco em nossas casas. Aí, tá vendo? Tem gente que não vai quebrar isso nunca. Aí fica deixando o demônio entrar. Depois de uma palavra clara dessa, sobre esses homens implantando isso aqui, você ainda vai cumprir o mesmo ritual. Irmão, faz o peixe um dia antes, mas no dia você faz churrasco. Está comigo, irmãos? Eu devia estar com Jesus. E olha, eu vou te falar um negócio, hein? O nosso Jesus era churrasqueiro nato. Era ou não era? Toda hora você via ele com peixe na brasa. O discípulo foi pescar, não pegaram nada, quando chegar lá tinha pão e peixe na brasa. Toda hora, Jesus, no céu vai ter churrasco. E lá, meu irmão, não tem mentira, propaganda enganosa oferecendo picanha que não dá. Pessoal, brincadeiras à parte. Você está entendendo a nossa primeira parte? Espíritos enganadores. São mais ou menos esse assunto que a gente tocou agora aqui. Dentre eles. Agora, ele vai fazer o que nos dá o título da nossa mensagem é: Timóteo, eles podem, você não. Timóteo, no capítulo 4, verso 6, se você explicar, olha, preste atenção, se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Jesus, nutrido pela mensagem da fé e do bom ensino que tem que ser seguido. O que é que nós estamos fazendo hoje aqui? Explicando essas mesmas coisas. Sentar aí atrás, quando uma pessoa levanta, todo mundo coloca os olhos nela. Por isso que eu falo, sempre é bom procurar os primeiros lugares. Se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo. É o que eu estou fazendo hoje aqui, explicando aos irmãos, para que todos tenham uma consciência do que é verdade, do que é mito, nutrido pela mensagem da fé e do bom ensino a ser seguido. Não perca tempo discutindo com mitos profanos, crendices absurdas. Em vez disso, exercite aonde? Na devoção. Ou seja, Timóteo, os meus escritos estão aí, as minhas cartas estão aí. Não leia nada do que esses homens estão escrevendo, leia apenas o que eu estou lhe colocando. E é o que a gente mais vê. A gente tem a palavra de Deus, a Bíblia, que é suficiente para nós. Eu acredito que a Bíblia deve ser a coisa mais difícil de se ler, sim ou não? Porque tem que ter interesse, não pode ser fácil. Porque quando você lê, quem já viu aqui, quando você lê um assunto, de repente, eu trouxe ele para você, expliquei ele para você, aí você falou, caramba, nunca tinha visto assim, nunca tinha, por exemplo, quem já leu Timóteo capítulo 4? Quem já entendeu assim, dessa forma? Sobre a comida consagrada, sobre o casamento, dentro dessas mentes. Onde você viu aqui, sobre os dois espíritos na mesma igreja, você já leu, mas é um interesse de buscar, é um interesse de você se entregar, dar mais, e custa caro, o seu tempo, está acessível para todo mundo. Aí ele diz, Timóteo, você não, você exercita a piedade, exercita a devoção. Ou seja, dentro da mesma igreja de Éfeso, tem um Espírito de Deus e tem de Satanás. Paulo está dizendo para Timóteo, você exercita onde o Espírito de Deus está.
e fale o que o Espírito de Deus quer que você fale. Pois bem, no verso 8, o que deu tema para a gente aqui, o exercício físico. Lembra que eu comecei perguntando quem se exercita? O exercício físico tem algum valor. Já leu isso? O exercício físico tem algum valor. Eu já ouvi alguém dizer para mim assim, ó, porque Paulo diz para Timóteo que o exercício físico não tem nenhum valor. Não, pelo contrário, ele não descredibiliza o exercício físico. E ele diz, o exercício físico tem algum valor, vírgula, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas na vida futura. O que Paulo diz para Timóteo? Faça exercício. E por que ele traz aquilo que todo mundo entende? Por exemplo, quando você faz exercício, você não fica bem mais? Quem fica bem, começa a ficar bem assim, poxa, estou me sentindo melhor, né? Mais disposto, você está entendendo? Ele está pegando aquilo, você já viu, faz uma dieta, você começa a perder uns quilinhos, você fala, caramba, estou vendo um resultado do 44, vai para o 42, né? As mulheres aí já estão com 36. Profetiza a terra que está. Quando você vê algum resultado, por exemplo, você deu uma caminhada, né? Você sente melhor, viu o seu suor, aí você começa a ter progresso, né? Você começa a estar predisposto, você começa a ter uma disposição, você começa, sabe, a reduzir alguns tamanhos seu. Olha o que o Paulo está usando daquilo que a gente entende. O exercício físico, ele tem valor, são todos esses. Aí Paulo pega o físico e agora espiritualiza. Da mesma forma que você vê sucesso naquilo que você exercita, a mesma coisa é a fé. Mas quem se exercita na devoção é muito melhor. Pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Da mesma forma que a gente se exercita à mercê de um jejum, ou de um exercício físico, de uma caminhada, de uma pedalada, de uma corrida, traz benefício para a gente fica mais predisposto, e o exercício também requer tempo, dedicação e disciplina, e ele traz tudo isso para o espiritual, dizendo, a mesma coisa é devoção, disciplina, intensidade, regra e abstenção de algumas coisas. Então, assim como o exercício físico traz benefício para a gente, o exercício espiritual da mesma forma. Assim como você se prepara para dar uma caminhada, uma corrida, você também deve se preparar para um tempo de leitura, um tempo de busca. Assim como você também se abstém em algumas dietas, a mesma coisa, devemos jejuar para buscar mais do Senhor. Só que o exercício físico traz um benefício, ele não descredibiliza, ele não joga isso no lixo, ele fala, o exercício físico ele traz benefício, mas o exercício espiritual traz o benefício para essa vida e para a vida futura. Ou seja, por mais que eu me exercite, faça um bom acompanhamento de um médico, uma boa nutricionista, eu faça alguma coisa, eu não vou levar isso para o céu, isso é para a terra. E ele respeita isso, ele diz, legal, bacana, faça assim, insista nessas coisas. Agora, já que você aprendeu e teve ganho e sucesso sobre isso, já que isso te motivou, já que isso melhorou a sua saúde, o seu bem-estar, já que isso melhorou você condicionalmente, agora imagine só, se você fizer a mesma coisa naquilo que é espiritual, Timóteo, tu vai voar. Já se preparou para uma caminhada? Como é que você faz? Você pega uma roupa, é ou não é? Pega uma roupa, um tênis, né? Você vai todo motivado, vai ou não vai? Você dá uma alongada, já pensou você pegar isso tudo e aplicar no que é espiritual? É o que ele está dizendo, ele não descredibiliza nada. Tudo que é físico é bom. E o corpo precisa, afinal de contas, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nenhuma vaidade você pegar e depois desse culto agora almoçar e no final da tarde dar uma caminhada. Uma corrida não é nenhum tipo de vaidade, afinal de contas é uma manutenção do templo, ok? Uma boa alimentação, parar com hambúrguer, parar com pizza direto, comer alguma coisa mais qualificada, que depois você vai botar na conta do demônio, aqui que o demônio falar, eu não estava lá na pizza, eu não estava lá no hambúrguer, está comigo ou não está? É realidade, irmãos, e começar a partir para outras coisas, E tudo que você desembrulha é ruim, tudo que você descasca é bom. E o que a gente faz?
Quero desembrulhar. É ou não é? Desembrulha é ruim, irmãos. É feito, é indústria, descasca é natural e a gente não quer. Aí se a gente sabe disso tudo, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem uma vida em que a gente está à mercê disso. E a gente precisa fazer esse tipo de exercício. Ele não limita, ele não descredibiliza. Agora ele está dizendo, para vocês que fazem isso, dá a entender que se o assunto está dentro da igreja, então já tinha alguém se exercitando, 64. E tem gente de 2024, 25 não faz nada até hoje. O pessoal de 64 já se exercitava, dona Nádia. Olha para esse irmão do seu lado e fala, e você em 2025 só exercita a língua. O músculo mais malhado do cara, a língua. Tem um bíceps lá na língua lá. Só que olha só, colocando para o exercício físico, que é a nossa palavra de hoje, ele diz, gente, se você pegar tudo que você faz no exercício, todo esse preparo, todo esse avantajar, né, que tem resultados, e como você começa a ter resultado, você fica doido, né, irmãos? Você pensa na fatia de pizza e fala, Satanás, sai da minha frente. Não é? Você começa a falar para o refrigerante, já era, né? Aí ele está dizendo sobre isso tudo. Se a gente sabe se abster dessas coisas, imagina agora a gente olhando os exercícios físicos de uma forma espiritual. A gente vai se abster de coisas que a gente achava que podia, achava que era inofensivo, como uma pizza. A gente acha que é inofensivo, só que eu não como açúcar, mas come pizza. Aí a pizza, né, é massa, e massa se transforma em açúcar. Aí você comia açúcar disfarçada. A mesma coisa ele está dizendo. Quando você começa a fazer o exercício espiritual, coisas que você não tinha maldade, já vai começar a ter maldade. Por quê? Porque agora você está exercitando o quê? O Espírito. Está entendendo? A Bíblia é fantástica. A Bíblia é fantástica. Dá uma olhada para essa atleta do lado aí e fala, você precisa correr a carreira da fé. Aí presta atenção, se o nosso tema hoje é a corrida da fé, quantos de nós estamos obesos espirituais? Quantos de nós estamos parasitas espirituais? Eu não quero falar da galera aqui que anda correndo e fazendo exercício, somente isso não exercita o que Paulo está dizendo para Timóteo da segunda fase. Os dois, irmãos, o exercício físico corporal é bom, mas o espiritual é melhor ainda. É melhor ainda. Então não adianta ficar postando fotinhas de academia, correndo para lá para cá, se não ler uma página da Bíblia, se não meditou. Também não dá, irmãos. Também não dá. Todo dia, de hoje está pago. Quero ver se está pago 4 horas de jejum por dia. Quero ver se está pago um devocional de manhã. Então, da mesma forma que existe o físico, ele está dizendo, o espiritual, não esqueça dele. Você está comigo aí, não? Devia estar jejuando. Devia estar correndo. Essa é a caminhada da fé. Essa é a caminhada da fé. Quem já comeu um hambúrguer aqui cheio de bacon e foi com consciência pesada? Já? Já ou não já? Tem só um irmão lá atrás, deve ter sido ontem, está fresco, né? Você vai no Habib, você pega aquela bibisfirra de queijo. Quem gosta daquela bibisfirra de queijo? Aquela porcaria quentinha, você come meia dúzia, parece que nem comeu, né? Fala, misericórdia, foi 6. Não é? Se começa a comer um docinho, quem gosta de doce aí? Começa a comer um brigadeiro. Jesus, sabe? Uma doença certa para os seus dias é a diabetes. Fica tranquila. Começa a comer um docinho. Aí você pega outro. Aí você pega outro. Aí você fala só mais um, só que já tem 10 pacotes vazios. Aí você vai mais um. Quem começa a comer um bombom da caixa e quando você vai ver, meu irmão, foi a caixa inteira. Eu acho que aquilo ali é a maior propaganda, porque não existe bombom repetido. Aí você olha na caixa e fala, como esse? E esse eu não comi ainda não. Você vai no outro, você vai no outro também. Esse também. Acho que aquilo ali é um marketing, é ou não é? Porque você vai falar, não, desse aqui ainda não comi. Aí chega um mais endemoniado que você fala, esse aqui é gostoso. Né? Esse aqui é gostoso. Você vai no outro também, entendeu? Mas olhando aqui, meu irmão, a didática do negócio aqui é que todo mundo entende que precisa exercitar. Quando você vai no médico, o médico fala de exercício para você. Aí Paulo, ele traz aquilo que a gente conhece e bota assim, pessoal,
quem se exercita, há uma possibilidade, não é uma regra, de viver melhor e viver mais. Sim ou não? Salmo vai dizer, uns vão viver 70 a 80, outros vão passar pela robustez. O que é robustez? Uma boa alimentação, uma boa qualificação de saúde, etc. e tal. Ah, pessoal, existe atleta que morre? Existe, mas é 1 para 1 milhão que não faz exercício, irmãos. É porque o dia do cara estava marcado, pá, exercício nenhum deu conta. Mas existe gente que morre, ela é suicida, ela antecipa o dia dela morrer. É sobre isso. Aí ele traz tudo aquilo que a gente conhece, ele está dizendo, pessoal, esses benefícios são legais para você, Társilo, mas o espiritual é melhor, porque o espiritual, ele lhe promete o benefício nessa vida. Você vê que o exercício da fé, ele traz benefício nessa vida e na vida futura também. Olha só que coisa, cara. Então eu posso viver melhor nessa vida e na vida eterna também. Afinal de contas, o que eu vou fazer lá já tem que ter começado aqui na terra. Alguém comigo ou não? Dá um abraço nesse atleta do seu lado e fala, está marcada a nossa corrida. E olha só um negócio, crente, olha só, crente, seu Marcos, dona Creuza, crente, tudo acaba em pizza, sim ou não? A gente não sabe se reunir para tomar água. Esse dia eu fui comemorar 2 aniversários, seu Larica. Irmão, hambúrguer está lá, falei, misericórdia, Jesus. Sangue de Jesus tem poder, mano. Ontem eu passei em frente ao seu Franguito. Ele está aí, o Franguito? Franguito está ali, eu passei, sentei. Falei, não vou dar lugar ao diabo. Desculpa, tá, irmão? Ele, não vou. Foi ou não foi, Franguito? Eu balancei, não balancei. Falei, vou para casa comer o ovo. Irmãos, a gente que é cristão, irmãos, a gente tem que policiar demais, porque tudo da gente é comida. Você faz uma festa, fazer festa de 15 anos da minha filha. Não, ó, só não quero bebida. A pessoa fala, deu ruim. Por quê? Porque a festa de crente que não tem bebida sai mais caro para ele com comida. Porque a fama de quem vai fazer uma festa é, crente come pra dedéu. Engraçado que os crentes, os pidagula tá ali. É o demônio, irmãos. É o demônio. Eles procuram sentar, eles miram o garçom. Você não passou aqui. Eu te pedi, você passou lá. O garçom está sendo usado por Deus para você não dar lugar à carne. Está lá. E você já reparou que quem fala mais mal de festa são os crentes? Não comi nada. A bolsa do Guanabara está cheia. Não comi nada. Ó, gente. E a gente está rindo de coisa que é doença para a gente, é malefício para a gente. E olha o que a Bíblia está mandando hoje. O exercício físico, uma boa caminhada, uma vida qualificada, uma boa alimentação, também vai colocar você em um patamar de fé, de excelência. Porque não tem como. A Bíblia traz o que é físico e espiritualiza isso. Traz o que é físico para entender. Agora o que me chama a atenção, me faz colocar aqui, por que Paulo faz sobre essa corrida, exercício físico? Dito no ano 64 de Cristo. Porque tinha alguém se exercitando lá. Claro, sabemos que são os gregos, e os gregos são filósofos, pessoas cultas. As mulheres eram ricas, então pessoas ricas também se cuidam. Já viu o restaurante pessoa rica? Vai comer uma comida de rico, R$200. Um negócio de carne assim, uma folha no meio e um risco de alguma coisa. Já viu? Aí você vai no restaurante de gente pobre, o prato do cara. Senhor, tem 2 pedaços de carne. O cara coloca os 2, mas em cima de uma montoeira de macarrão, de arroz, de feijão. Por que a gente morre cedo, irmão? Diz aqui a dona Helena que peixe morre pela... Está entendendo? Vamos caminhar? Vamos caminhar? Dá uma esticada nos seus músculos aí, por favor. Isso. Primeiro dia de exercício teu.
Verso 9, por favor. Essa é uma afirmação digna de confiança. Todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar para a nossa esperança, que está no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente daqueles que crê. Paulo está dando entusiasmo para Timóteo. Trabalha, Timóteo. Esses filósofos não estão para nada. Eu trabalho até agora, vamos trabalhar aí. Ensina essas coisas e insista nela. Não deixe que ninguém despreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Não é sobre idade, no caso de Timóteo aqui, mas é o quanto Timóteo estava amadurecido. Olha o que Paulo diz para Tito, achei fabuloso isso aqui. A próxima carta, capítulo 2, Tito, versos 7 e 8. Tito 2, 7 e 8. Tito 2, 7 e 8. Vamos lá. Você mesmo deve ser exemplo na prática de boas obras. Tudo que você fizer deve refletir na sua integridade e a seriedade no seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta ao ponto de ninguém criticar. Meu Deus, que palavra de Paulo para Tito. Ô Tito, a sua mensagem tem que ser tão correta para que ninguém critique. Aí olha só, então os que se opõem a nós ficarão envergonhados de nada acharem, de nada ruim para dizer ao nosso respeito. Ou seja, a sua mensagem tem que ser tão verdadeira e tão correta ao ponto de ninguém criticar. E aqueles que te opõem contra você ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer ao nosso respeito. Ou seja, viver a verdade é não dever nada para ninguém. Está comigo aí, não? Paulo traz uma responsabilidade aos seus filhos na fé, tanto Timóteo agora quanto Tito, dizendo para eles, o evangelho é feito de caráter. Tito, o mais próximo da Bíblia possível, porque eles não terão argumento. E aqueles que tentam se opor contra a gente vão se envergonhar, porque não vai ter nada para achar para a gente, além daquilo que a gente fala e daquilo que a gente pratica. O discurso e a prática. Não é isso que o mundo tem que ver da gente, pessoal? Não é isso que o mundo tem que ver? O mundo tem que ver o quê? Por isso que eu digo que aquela pregação de domingo teria que ser repetida. O mundo tem que ver que os cristãos são as pessoas mais corretas. É para ser. Aqueles que pagam a sua conta, aqueles que não devem nada para ninguém, aqueles que têm vida idônea, longe de todo escândalo, é papel do cristão. Só que o mundo está se invertendo. As pessoas que mais dão calote são as que mais frequentam a igreja. Os que mais fofocam são agora os que frequentam a igreja. Se inverteu. Irmão, o mundo não está fofocando mais não. Quem está são os crentes. É mole. Tudo se inverteu. Então essas doutrinas que Deus tem dado para a gente, iniciais do ano, são doutrinas para consertar as nossas vidas. Amém, irmãos? Timóteo, sua mensagem deve ser tão correta ao ponto de ninguém criticar você. O seu modelo de vida é correto, irmãos? O texto diz que alguns irão se opor, mas irão se calar e ficar envergonhados, porque aquilo que eles falam não é aquilo que você é. Mas o que as pessoas falam de nós? Até que ponto elas estão falando a verdade? Aqueles que apontam o dedo para a gente, até que ponto eles estão corretos? Não, porque eu estou na igreja. Você está se escondendo atrás da igreja, igual os gregos colocam a máscara. O que Deus quer da gente? Caráter, irmãos. Porque lá fora eles vão falar. Mas quando Paulo diz para Tito, ele diz, olha, eles vão falar, mas precisam ser envergonhados. E essa é a questão que nós estamos trabalhando. Eles vão falar, porque eles têm boca, porque eles querem falar, mas não vai bater, porque o que eles dizem são mentira, e o que eu vivo é uma verdade. Eu dei uma palavra para essa igreja na virada de ano, dizendo, paga as suas contas, você tem 3 meses para pagar as suas contas. Alguém já fez os planejamentos para pagar as suas contas? Já fez? Já começaram a pagar? Eu falei para você, fiquei envergonhado, um cara chegou no gabinete e falou, pastor, eu estou com muita raiva do fulano. Eu falei, o que foi, cara? Está viajando? Eu falei, está com inveja, irmão? Ele, não, pastor, ele me deve, não me paga e está viajando. Eu falei, cara, mas está na casa dos outros. Pastor, gasta gasolina, gasta pedágio, ninguém vai comer lá de graça, pastor. Ele devia estar me pagando. Você está fazendo mal para alguém.
O problema é que eu quero que os outros me paguem, mas eu não quero pagar os outros. Está entendendo, irmãos? Irmãos, o que a gente precisa fazer, irmão? Ser cristão, não por causa da igreja que a gente frequenta, irmão. Você está manchando o nome da igreja. Não por causa do Cristo que a gente serve, que é o Senhor de todos nós. Você está queimando o filme de Jesus. Acho que a gente precisa ser compatível ao Cristo que a gente crê e serve, à igreja que a gente frequenta, ao pastoreio que a gente tem, à liderança que a gente tem, irmãos. Porque você está queimando o filme de todo mundo. Que todo mundo está achando que todo mundo é igual a você. E não somos. Bom dia, irmãos. Não podia ser diferente nossos cultos? Por que Deus coloca essas palavras? Por que Deus escolhe essa carta? Porque Deus está dizendo assim, ó, tem muita gente a se consertar ainda. Mas isso é bom, porque doutrina corrige. E eu vou dizer para você uma coisa boa, que eu estou achando maravilhoso. Por exemplo, já parei ali fora, tinha um jovem. Pastor, eu estava doido para te ver. Eu estou inquieto, desde o culto tal, que você falou uma tal coisa, e eu preciso colocar em prática aqui. E é muita gente assim, querendo acertar os caminhos, querendo acertar a vida. Muito bacana isso. Então lembra do que eu falei, a visão dos Crigo? Quem quer em tempo de Timóteo, vai ser Timóteo. Quem não quiser, vai sendo você mesmo. Mas os Timóteos irão se alinhar. Os Timóteos irão se importar com a causa. Os Timóteos irão fazer valer a pena. Amém, irmãos? Amém. E Paulo vai dizer para Tito essas verdades. Sua mensagem deve ser tão correta ao ponto de ninguém te criticar. A sua vida é correta para que ninguém te critique. Lembrando que não vai te eximir de crítica. Por exemplo, o texto aponta para a gente que alguém vai se opor, mas ficarão envergonhados. Ou seja, quando o inimigo tentar te visitar, ele vai encontrar argumentos ou não mais? Está vivendo a verdade da Bíblia ou está fazendo como os gregos, colocando uma máscara, dizendo que está tudo bonito, mas está tudo ruim? É pesado, né, irmãos? Capítulo 4, verso 13 de Timóteo ainda, por favor. Até que a minha chegada, dedique-se. Lembrando que nós estamos falando um assunto em cima que há uns hereges, ok? Em cima, há alguém trazendo doutrina de demônio. E o que Paulo está enfatizando Timóteo? Não sei se você observou todo o tempo. Timóteo, palavra. Timóteo, palavra. Timóteo, palavra. Ou seja, às vezes é mais ou menos assim, Pablo, ó. Caraca, pô, o fulano, pô, tá vendo aquele problema que está acontecendo? Paulo está dizendo para Timóteo, tira os olhos disso e põe os olhos nisso. Problema todo lugar tem. Para Timóteo não morrer, ele está dizendo, tire os olhos dessas pessoas e pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Aí ele está dizendo para Timóteo mais uma vez, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros puseram as mãos em você. Isso é corrida da fé. Dedicar o primeiro dia que você se entregou a Jesus. O que você perdeu desse dia? Desde que você se batizou? Tudo é ensinamento. Do encontro com Deus. O que você aprendeu no encontro? O que você aprendeu no reencontro? O que você aprendeu no fruto fiel que foi tão recente agora para você? O que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, pega esse caderno. Lembra que eu falei? Anote no caderno. Pega esse caderno, leia, releia. Dedique-se a essas coisas. Se eu tiver com a cara posta na Bíblia, eu vou estar com menos redes sociais. Se eu tiver com a cara posta na palavra, eu vou olhar menos para a vida dos outros. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Você, Timóteo, dedica-se a essas coisas. Ou seja, todos vocês foram chamados. Todos vocês, a grande maioria, tem um ministério. E como é que está o seu ministério? Está descuidando dele? Aí Paulo vai dizer assim para Timóteo, não descuide do teu dom. Repete comigo, não descuide do teu dom que você recebeu. Qual é o seu ministério? O que Deus está dizendo para a gente? Proteja o seu ministério. No caso de Timóteo é o dom da palavra. Então exercita-se nela. Qual o teu ministério? É cuidar? É consolidar? Qual o teu ministério? É infantil? Qual o teu ministério? É visitar? Qual o teu ministério? É da social? Qual o teu ministério? É da intercessão? Dedique-se nele. Qual o teu ministério? É do louvor? Dedique-se nele. Dedique-se nele. Esse dom Deus vai cobrar da gente. Ele emprestou para a gente. Não existe alguém que já fez alguma coisa e não faz mais nada.
Deus requer isso da gente. São talentos emprestados. Então, Timóteo, dedique-se, cuide do seu dom. O que o pastor tem que fazer? Cuidar da sua vida e cuidar da palavra, do dom que Deus deu para ele. O que aquele tem que fazer? Cuidar do ministério que Deus deu para ela, guardar o altar, manter o nível de santidade, crescer, aprender, desenvolver. Todos nós precisamos cuidar do nosso ministério. Verdade ou mentira? Uma vez que eu entrego o meu cargo, o meu ministério, eu estou dando aquilo que Deus um dia me deu. Eu fico imaginando pessoas que chegam e acham pesada a obra, que Jesus não achou o peso da cruz, né? Pastor, eu estou entregando a minha célula. Pastor, eu estou entregando. Amém, irmão? Não vai entregar nada não, irmão. Sangue de Jesus. Pastor, eu estou entregando essa obra. Está muito pesado para mim. A obra não está pesada. Você que se tornou vagaroso. Você não cuidou daquilo que era para cuidar. Uma raposinha veio e te envenenou. Mas vai ser cobrado lá em cima. Porque lá em cima tem um livro da vida. Tem ou não tem? E tem um livro das obras. Quando chegar no relatório que Deus mandou você fazer, e páginas em branco, está comigo ou não está? Devia estar com ele. Veja bem o que diz aqui, terminando o verso 15: dedique-se com total atenção a essas questões. Irmãos, é tanta exposição, tanta cobrança de Paulo para Timóteo. Timóteo, dedique-se com atenção a essas questões. É como um pai fala para um filho: eu não já falei para você fazer isso? Eu não já falei? E quanto mais a gente fala, parece que o filho não quer fazer. Aí Paulo diz para Timóteo: dedique-se total atenção a essas questões, entregue-se inteiramente às suas tarefas. Qual o teu dom, qual o teu ministério? Deus está dizendo: falta mais, aprofunda mais, entregue-se inteiramente, para que todos vejam o quê? O teu progresso. O teu progresso. Cristão que está aqui, meu irmão, já há 1 ano e não cresceu espiritualmente, você está vegetando no nosso meio. Tem que ter crescimento na obra de Deus, tem que ter crescimento. Não existe gente com um dom só. Quando você tem um dom atrelado, você vai se crescer outros. Você vai pegando experiência, coragem na obra, você vai desabrochando, você vai se abrindo, você vai perdendo o medo. Você começa a exercer o dom de línguas, daqui a pouco você está exercendo o dom de profecias. É um mistério profundo que não tem fundo, esse mergulho. E Paulo está cobrando para Timóteo: dedique-se para que todos vejam o seu progresso. Ei, o quanto você cresceu em 10 anos de ministério, o quanto você cresceu nos últimos 5 anos, o quanto você cresceu no ano 2024, o que você sabe, quais são as suas raízes, as suas profundidades. Tem que ter um crescimento. Ficar nesse lugar e fingir que nada acontece é burrice, é tolice. Não sabe pregar ainda, 10 anos de rebote, ainda gagueja, ainda fica nervoso. Precisamos exercer o dom que Deus nos deu. Pouca gente, né? Aleluia. 2, 3. Dom parado da dengue, irmãos. Cheio de coisa para fazer no reino, irmãos. Cheio de trem vazio. Cheio de praça com drogado, irmãos. Tanto lugar para o evangelho ser pregado. Estou esperando a minha oportunidade. Os vagões estão te esperando. As praças, as esquinas. Porque tem que ser no púlpito. Aqui já tem alguém fazendo. Recebe aqui, replica lá. Pega essa mensagem amanhã na praça, você vai ver. Começa a falar disso aqui, alguém vai se identificar, alguém vai dobrar o joelho e aceitar Jesus. Se dedique-se a isso. Tem que ter um progresso, irmãos. Não é possível, irmãos. Você entra aqui zerado. Em 2 minutos de culto você aprende alguma coisa. Em 2 minutos você já aprende. Tem que ter um progresso. E esses encontros que a gente faz de impacto, encontro, reencontro, fruto fiel, consolidando, meu irmão, isso é uma avalanche, uma enxurrada de espiritualidade em você. A pessoa que passou até pelo consolidando fruto fiel, ela sabe mais coisas do que alguém que fez teologia. Eu lhe afirmo isso.
A pessoa que passa em todo o processo de encontro, reencontro, fruto fiel e consolidando, ela sabe na prática, porque o teólogo sabe teoria, ela sabe na prática o que Deus quer. Em 1 ano, a pessoa decola, ela voa. E Paulo está dizendo para Timóteo, eu quero ver o teu progresso. O quanto você já cresceu, irmãos? O quanto ainda tem para crescer? Tem medo de se envolver mais? Tem medo? A Bíblia diz, muito é dado, é muito é cobrado. Eu digo que há muito é dado, muito é cobrado em todos os lugares, todos os níveis. Mas existe um nível de entrosamento que você está com Deus, que você se envolve. Parece que você fica anestesiado do mundo, sabe? Apaixonado por Deus assim. É uma coisa, só quem tem essa relação com Deus que sabe. Que é um caminho sem volta. Você vê até assim, a tua possível morte, mas desviar nunca mais. É o nível de envolvimento que você tem com Deus. É uma paixão desenfreada. Você já acordou com um dia? Alguém já acordou com um dia e fala assim, cara, queria estar no céu agora. Já acordou com essa sensação? Alguém já acordou com essa sensação? Vocês não querem ir para a glória? Está cedo demais? Você já acordou um dia e falou assim, me senti que eu estava no céu? Ou quero ir para o céu? Alguma coisa desse nível? Alguém já sentiu? É porque a eternidade já faz parte da gente, cara. A eternidade faz parte da gente. Todos nós precisamos, irmão, ter esse nível de progresso, desejar as coisas dos céus celestiais. E essa carta que Paulo mostra para Timóteo é uma carta real para os nossos dias. Tem uns apóstatas, pode ter alguém que vai emprestar. Quem é o próximo a emprestar mente para Satanás? Mas tem o Timóteo, aqueles que vão se aprofundar, que vão crescer na fé e na espiritualidade. Fique atento, Timóteo, no verso 16, ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo. Assim, Timóteo, salvará assim e aqueles que te ouvem. Eu guardo o meu dom, eu protejo a minha chamada, eu me salvo e também salvo outras pessoas. Está entendendo? Não adianta salvar o mundo inteiro e se perder a si próprio. Eu preciso me guardar o meu dom. Olha o que ele diz aqui em Coríntios capítulo 9, verso 27, por favor. Corrida da fé. Coríntios capítulo 9, verso 27. Posso ler? Coríntios 9, 27. 24. Coríntios 9, 24. Primeira. Vou ler, hein? Vocês não sabem que numa corrida todos competem. É ou não é verdade? Coríntios 9, 24. Deu ruim, meu filho? 1 Coríntios 9, 24. Abriram aí vocês nas suas Bíblias? Posso ler com vocês? Olha a importância de trazer Bíblia. O painel não está, ó. Aí a gente já tinha lido há muito tempo. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Não é o que Paulo disse para Timóteo? Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo. Não luto como quem dá golpe no ar. Olha o Paulo dando aula para a gente. Que? Só me envolvo naquilo que eu tenho objetivo, naquilo que eu tenho propósito. Não me meto em questões que não vão dar em nada, né? Por isso corro com objetivo e nem luto sem dar golpes no ar, como quem dá golpe no ar, vazio, sem nada ter em troca, sem esperança, apenas perder energia. Disciplino o meu corpo como um atleta, Paulo dizendo, treinando para fazer o que deve ser feito, de modo que, depois de ter pregado para outros, eu mesmo não seja o quê? Desqualificado. Lembra lá em cima como nós começamos? Muitos se apostatarão da fé. Olha como é que nós estamos terminando. Paulo dizendo, não vou me apostatar. Timóteo também não vai se apostatar. Tito também não, nem eu nem você. O que é uma apóstata da fé? Se não existe a palavra apóstata da fé, é porque alguém não ia deixar de ter fé. Então se tem uma apóstata é porque alguém tinha fé e já não tem mais fé, se desviou, ok? Aí Paulo termina dizendo, eu quero me salvar. E Paulo manda essa carta para Tito dizendo, Tito, salva-te a ti, cuida da sã doutrina, porque você vai salvar a ti e aqueles que irão te ouvir. E o interessante é esse,
Quer ver uma liderança eficaz? É a liderança que ela preza pela salvação dela. Se você seguir alguém que é salvo, certamente você vai ser salvo também. Certamente. Se você seguir alguém que ama a salvação, ama a eternidade, dificilmente você irá se perder. Como pode um cego guiar o outro? Mas ele diz claramente: por isso eu corro sem objetivo, nem luto com o que dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve ser feito, de modo que de ter pregado para outros e eu mesmo não seja desqualificado. Qual o medo de Paulo? É falado tantas coisas bonitas, no final ele não viver aquilo tudo que ele pregou. Ele dá essa aula para a gente. Qual é a aula? Antes de olhar para os outros, eu olhar para mim. Antes de eu falar saúde para os outros, é eu ter a minha. Antes de eu falar espiritualidade para os outros, é eu ter a minha. Antes de eu cobrar devoção dos outros, é eu ter a minha devoção. Lembra, Timóteo? Cuide do dom que Deus lhe deu, Timóteo. Olha o que Hebreus capítulo 12, verso 1 diz para a gente, por favor, o último versículo. Portanto, Hebreus 12, 1. Obrigado, jovem. Portanto, uma vez que estamos rodeados de uma tão nuvem de testemunha, livremos de quê? De todo o peso que nos torna vagaroso, do pecado que nos atrapalha. Ponto, vírgula. Corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. O que é que nos prende, irmãos? A gente vive num ponto do evangelho, irmão, que dobrar de salário é quase você perder a fé, porque dobrar de salário você vai se abster da família e da sua congregação. É um tempo de Timóteo saber que tem que se abster de algumas coisas. Não é o que está lá fora, é o que você já achou. É a suficiência de Deus. É os últimos dias que nós estamos vivendo. Então tudo aquilo que vai te roubar dessa comunhão já não serve mais para você. Nós estamos cercados de uma nuvem de testemunha, rodeado tão grande de multidão. Livremos de tudo que é peso. Tudo que é peso. O que é peso, irmãos? O que é peso? O que impede? Hoje, você trazendo para a sua consciência, o que impede você de caminhar na fé? O que impede você de decolar em Deus? Qual é o peso? Onde você está amarrado? Onde você está ancorado? Por que o teu navio não vai para mar adentro? Por que você não cresce? O que te traz preocupação? Enquanto eu ministro aqui, quais são as suas cabeças lá fora? Onde está a sua mente lá fora? Pensando em quê? Isso é peso para você. E o autor de Hebreus, possivelmente Paulo, não afirmo, ele diz, livre-se desse peso que te torna vagaroso. O que é vagaroso? Já tentou correr com um peso? Já viu no próprio exercício físico? Existe aqueles doutor que faz aqueles canais Discovery, que tira um peso da pessoa, faz uma cirurgia com ela, depois ela perde 50 quilos, 40 quilos, aí eu vi outro dia um doutor falando, pegando esses 40 quilos e colocando para a pessoa. Ela chegou no consultório dele, livrezinha, levezinha andando, aí depois ele falou assim, deixa eu te botar o que tirei de você. Aí o doutor coloca aqueles 40 quilos, a pessoa quase não consegue andar. Tem gente com esse peso que nem sente, mas quando perde ele, viu o quanto livre está. Aí o doutor coloca esse peso sobre a pessoa, ela não consegue andar, mas aquilo andou com ela a vida inteira. Meu irmão, uma vez que você prova da liberdade de servir a Cristo, só torna escravo de novo se você quiser. Só torna escravo de novo se você quiser. Uma vez que nós temos a nossa devoção, estamos libertos, irmão. Uma vez que eu sei o que é libertar do vício do álcool, da bebida, do cigarro. Uma vez que eu sei o que é sair da pornografia, da prostituição. Uma vez que eu sei que é sair do mundo lá fora, eu não vou voltar lá. A Bíblia diz que quem volta é como o vômito do cachorro ou a lavagem do porco que voltou para comer o seu próprio vômito. Não. Tem uma carreira, irmãos. Deus nos chama de atleta nessa manhã hoje. Olhe para o atleta do seu lado, mesmo com 100 quilos, olhe para ele. Olhe para o atleta do seu lado e fala, tem uma carreira ministerial para você. Uma carreira de fé. Gente, por favor, motive esse atleta aí. Fala assim, já te vejo você correndo. Saúde. Um jovem pregador, não lembro qual o livro, já falei isso algumas vezes. Esse jovem morreu acho que com 27 anos de idade. Ele era um grande missionário, de grande potencial. E um outro pastor foi visitar ele, estava no hospital. Ele disse assim, Deus me deu uma mensagem e um cavalo para carregar essa mensagem. A mensagem está viva, o cavalo está morrendo. No Antigo Testamento tudo era através de cavalo.
Uma carta saía daqui, ia para uma cidade, para uma aldeia, através de um mensageiro. O mensageiro estava em cima com a carta e o cavalo levava. Aí ele traz essa tipologia dizendo que ele não cuidou da saúde dele e ele morreu cedo demais. E ele tinha uma mensagem para carregar, ele tinha uma mensagem para levar, ou seja, foi precoce demais. O próprio livro que nós estamos dizendo, na página anterior, no capítulo 3, Paulo diz para Timóteo: tome água, mas também tome um pouco de vinho. Eu já expliquei sobre o vinho na pregação anterior, por favor, não vou mexer nisso aqui, é legal? Mas era uma questão de saúde. Timóteo tinha uma úlcera no seu estômago. Então o que Deus está tratando da gente? Deus quer a igreja dele saudável, física e espiritual. Vou repetir mais uma vez: Deus quer a igreja dele saudável, física e espiritual. Para isso a gente precisa se livrar de tudo aquilo que é peso, porque tem uma carreira para a gente seguir.